E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar o módulo 3 de Direito Penal. Espero que você esteja gostando das aulas. Eu acho que, contando que o primeiro módulo foram 14 aulas, se eu não me engano, o último módulo, que foi o 2, foram 26, a gente já está aí com 40 aulas para você assistir. Como eu falei, as 40 aulas, elas já acobertam, elas já cobrem a maioria dos concursos públicos, principalmente dos que não são na área do direito. E daqui por diante a gente continua falando de direito penal, já que aqui é um módulo completo. A gente vai falar de toda a parte geral e toda a parte especial do Código Penal. E aí talvez alguém esteja se perguntando, professor, você tá de óculos, tá tão feio. Turma, eu vi de óculos, quando eu vi minha lente estava ressecada e eu não tinha de reserva, eu tive que vir. Fui apresentar nesse final de semana um trabalho num congresso, que é o CONPED, que é o principal congresso do direito, que foi em Curitiba. Aí aproveitei para dar uma passadinha por Sampa, aí fiquei em São Paulo, que eu adoro São Paulo. Curitiba também, mas Curitiba eu já tinha ido 2 vezes ano passado. Aí fui pro Rei Leão, fui pro Alô Dolly, assisti cinema 3D IMAX, menino, faltei ficar doido, muito legal mesmo. Já tive pra São Paulo várias vezes, mas cada vez que eu vou mais eu me surpreendo. Aí com minha lente tava ressecada, eu tinha horário no estúdio de manhã, vim no voo à noite, sem dormir praticamente, eu disse, não dá tempo não, vamos de óculos mesmo. Ah, todo mundo vai ver você feio, professor? Ah, mas problema não. E aí, turma, a gente começa aqui falando do módulo de sujeitos da infração penal e concurso de pessoas. E só antes de começar, eu queria dar um alô aí pro pessoal de Pernambuco, em especial na pessoa do meu grande amigo, já que nos tornamos amigos no Facebook, do meu amigo José Salles. José Salles, bons estudos, cara. Vamos estudar, bora passar nesse negócio de concurso público e depois você vai ver como vai ser bom essa estabilidade, como vai ser bom você poder programar suas viagens, programar sua diversão. Recife, Recife é uma cidade linda, Pernambuco um estado maravilhoso. Tô com passagem comprada para Porto de Galinhas, vou mergulhar por lá e aí vai. Bora lá, galera, começando aqui. Turma, se a gente vai falar de concurso de pessoas, que é a pluralidade de agentes, ou seja, 2 ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime, vamos ver os requisitos, a gente precisa saber quais são os sujeitos da infração penal. Ora, se concurso de pessoas são 2 ou mais sujeitos concorrendo para a infração penal, quais são os sujeitos da infração penal? E os sujeitos da infração penal pode ser o autor, que a gente vai ver a autoria imediata e a autoria mediata, tem também o coautor e temos também o partícipe. A gente vai estudar então quais são os conceitos de autor, quais são os conceitos de coautor e quais são os conceitos de partícipe, para a gente seguir e falar de concurso de pessoas. Por isso aí no módulo tá, primeiro sujeito do crime, primeiro sujeito da infração penal, já que você sabe que infração penal é um gênero que tem 2 espécies, os crimes e as contravenções penais. Então quais são os sujeitos da infração penal, quais são os sujeitos do crime, quais são os sujeitos da contravenção penal? O primeiro sujeito que a gente trabalha é o chamado autor. E quando você vir falar só de autor, é o autor imediato. O autor imediato é aquele que pratica diretamente a infração penal. O autor mediato, como nós iremos ver, é aquele indivíduo que pratica a infração penal por meio de um instrumento. Então a gente vai estudar o autor. Ouviu falar só de autor, significa o autor imediato. Para trazer o conceito de autor, nós temos 3 teorias. Dessas 3, o Brasil, como regra, adotou uma e excepcionalmente adotou uma outra. Quais são? As 3 teorias que explicam o conceito de autor são essas que estão aqui no quadro. Tem a teoria restritiva, também conhecida como teoria objetiva. Temos a teoria extensiva, também chamada de teoria subjetiva ou unitária. E temos a teoria do domínio do fato. Já que o aluno, e com toda a razão do mundo, ele já gosta logo de saber qual foi o que a gente adota, qual é o que o Brasil adotou, o Brasil adotou como regra a teoria restritiva ou objetiva de autor. Essa primeira, como regra, vocês vão já entender que tem uma exceção. Essa teoria restritiva ou objetiva de autor diz o seguinte: olha, o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Professor, e qual é o núcleo do tipo penal? Núcleo do tipo penal é o verbo do crime. Então, para a teoria restritiva
ou objetiva, que foi a que o direito penal brasileiro adotou como regra, o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Ou seja, é aquele que mata, é aquele que subtrai coisa alheia móvel, é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Então, o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. E o partícipe, para o nosso direito penal, e eu vou voltar a falar nisso, o partícipe é o coadjuvante do crime. Ele não pratica o núcleo do tipo penal, mas ele atua para que o crime aconteça. Então veja, para o nosso direito penal brasileiro, você vai saber quem é o autor. O autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. E nós vamos falar de coautores. Coautores são duas ou mais pessoas praticando o núcleo do tipo penal. Então, para você saber se existe autoria ou coautoria, basta você pensar quem é que está praticando o núcleo do tipo penal. Esse que está praticando o núcleo do tipo penal é o autor, mas se for mais de uma pessoa, ou seja, se forem duas ou mais pessoas praticando o núcleo do tipo penal, eles são coautores. Aquelas pessoas que contribuíram para que o crime acontecesse, mas não praticaram o núcleo do tipo penal, são chamados partícipes. Então, para a gente, para o direito penal brasileiro, o autor pratica o núcleo do tipo penal e o partícipe é o coadjuvante que não pratica o núcleo do tipo penal, mas que ele contribui para que o crime aconteça. Beleza. Então, como regra, nós adotamos a teoria restritiva de autor. Um grande problema, pessoal, é que, adotando a teoria restritiva de autor, o nosso direito penal brasileiro define o autor imediato, como eu falei no comecinho da aula. Ele não consegue abranger o autor mediato. Professor, e quem é o autor mediato? Autor mediato é aquele que pratica o crime, mas pratica o crime por meio de um instrumento, por meio de um animal, por meio de uma pessoa sem capacidade de discernimento. Então, por exemplo, eu, Cisne, quero matar o João, mando o meu pitbull ir lá estraçalhar o João, eu não pratiquei o núcleo do tipo penal. Mas como eu me utilizei de um animal, que nesse caso foi um instrumento para eu conseguir o crime, eu vou ser o autor mediato. Eu não pratiquei o núcleo do tipo penal diretamente, mas eu pratiquei indiretamente. Então a grande crítica que se faz à teoria restritiva é que a teoria restritiva, ela define, ela conceitua o autor imediato. O autor imediato para a teoria restritiva é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Beleza, mas e o autor mediato? A teoria restritiva ela não explica. Muito embora haja essa crítica, a regra é que nós, no direito penal brasileiro, nós adotamos a teoria restritiva ou objetiva de autor. Então o autor é o quem pratica o núcleo do tipo penal e já o autor mediato é aquele que pratica o crime através de um instrumento. Através de um animal ou através de uma pessoa sem discernimento nenhum. Através, por exemplo, de um inimputável. Eu digo, ó, inimputável, convenço ele, dou uma arma para ele e coloco dentro da casa que está minha avó lá dentro, para ele atirar contra a minha avó. Nesse caso, o inimputável foi utilizado como instrumento para o meu crime. Então, nesse caso, eu sou o autor mediato. Perfeito. Agora, além da teoria restritiva, define, conceitua também autor a teoria extensiva, subjetiva ou unitária. E essa teoria tem esse nome de unitária exatamente porque ela, para a teoria extensiva unitária, não existe a diferença de autor e partícipe. Para a teoria extensiva, extensiva subjetiva ou unitária, é autor aquele que concorre para a infração penal. Então, o autor, para a teoria extensiva ou unitária, e por isso que tem esse nome, é aquele que concorre para a infração penal. Se de qualquer modo ele concorre para a infração penal, ele é autor. Ou seja, eu acabei de falar para vocês que para a gente, para o direito penal brasileiro, o autor pratica o núcleo do tipo penal e o partícipe, ele não pratica o núcleo do tipo penal, mas ele concorre para o crime. Então, para a gente, existe a diferença de autor e partícipe. Para a teoria extensiva, não. Para a teoria extensiva ou unitária, autor e partícipe é uma coisa só. Se o cara praticou o núcleo do tipo penal, ou se o cara não praticou o núcleo do tipo penal, mas instigou, induziu para que o crime acontecesse, ele é autor. Então nós não adotamos aqui no direito penal brasileiro a teoria extensiva ou unitária.
essa teoria, como eu já falei, ela não diferencia o conceito de autor e de partícipe. Autor é aquela pessoa que concorre de qualquer forma para o tipo penal, para o crime acontecer. Seja praticando o núcleo, seja xingando, induzindo ou auxiliando, como que seria o partícipe para a nossa teoria restritiva. O que é partícipe para a teoria restritiva é autor para a teoria extensiva. A gente não adota essa teoria. E finalmente, pessoal, tem a teoria do domínio do fato. Para essa teoria do domínio do fato, o autor não necessariamente é o que pratica o núcleo no tipo penal. Para a teoria do domínio do fato, o autor é aquele que tem poder de decisão. O autor é aquele que tem o controle, o domínio sobre a empreitada criminosa. Então essa teoria do domínio do fato, existe dentro dela o chamado, por exemplo, autor de escritório. Autor de escritório é aquele chefão que fica mandando os capachos, digamos assim, cometerem os crimes. Você sabe que filme retrata muito isso. Um fazendeiro, ricaço, tem muitos capangas e diz, vai mate fulaninho de tal. Aí os capachos vão e vão matar os fulaninhos de tal. Será que esse indivíduo, ele é autor? Esse indivíduo, o fazendeiro, o ricaço que mandou o capacho? Para a teoria do domínio do fato, ele é autor. Por que para a teoria do domínio do fato ele é autor? Exatamente porque o autor, para a teoria do domínio do fato, é aquele que tem controle, que tem poder de decisão sobre a empreitada criminosa. Perfeito. E eu disse para vocês que a regra é que o direito penal brasileiro adotou a teoria objetiva ou restritiva do conceito de autor. Mas, de forma excepcional, o nosso direito penal brasileiro adotou a teoria do domínio do fato. Sabe quando é que a gente adota, de forma excepcional, a teoria do domínio do fato? Para quando há os chamados autor intelectual, autor intelectual, e para quando há o chamado mandante do crime. Mandante do crime. Então, pessoal, para a teoria, a gente, no direito penal brasileiro, a gente vai adotar a teoria do domínio do fato para quando se fala de autor intelectual e quando se fala de mandante do crime. Por quê? O autor intelectual é aquele que arquiteta todo o crime, que planeja todo o crime. Como, por exemplo, aqui em Fortaleza, houve o segundo maior furto a banco da história mundial, que foi exatamente o furto do Banco Central. No furto do Banco Central, houve vários envolvidos, ou seja, as pessoas alugaram uma casa pertinho mais ou menos do Banco Central, cavaram um túnel, chegaram no horário determinado, teve alguém que colocou uma máquina, aquela máquina de empilhar dinheiro, colocou a máquina em frente à câmera e fizeram o segundo maior furto da história mundial na questão de bancos. Para cometer aquele crime, houve pessoas que pensaram, pessoas arquitetaram, planejaram. Houve pessoas com nível superior que conseguiram, pessoal, estudar como é que se faz, como é que se cava um túnel debaixo da pista, debaixo de uma avenida. Isso sem que ninguém percebesse. Sem essas pessoas que arquitetaram, que planejaram o crime não aconteceria. Só que se essas pessoas tivessem só arquitetado o crime e dado para terceiros executarem, eles seriam meros partícipes. Porque, veja, para a teoria restritiva ou objetiva, que foi adotada como regra, o autor do crime é só aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Então, veja, se a gente adotasse essa teoria restritiva de forma absoluta, aquele que arquitetou o crime, então assim, eu arquitetei, disse como é que deveria ser o túnel, dei todo o planejamento do crime, a hora, a execução e dei para outros executarem. Sem a minha atitude, sem a minha atuação, o crime não teria ocorrido. Como eu auxiliei para que o crime acontecesse e eu não botei a mão na massa diretamente para cavar o túnel, para tirar o dinheiro do banco, nesse caso, se a gente adotasse a teoria restritiva de forma absoluta, esse autor intelectual, ele seria um mero partícipe. Só que perceba, a punição do partícipe é menor do que a punição dos autores dos crimes. De forma que,
Sem o autor intelectual, o crime não poderia ter ocorrido. Mas, então, sem o autor intelectual, o crime não teria ocorrido. Mas, se a gente levar o autor intelectual só como partícipe, a pena dele vai ser menor do que aqueles que executaram. Então, para transformar o autor intelectual em autor do crime, e já que a culpabilidade dele é maior e deve ser maior a pena do que a dos outros indivíduos, nós adotamos para o autor intelectual a teoria do domínio do fato. A gente diz, olha, o autor intelectual foi aquele que planejou, que arquitetou todo o crime. Então, sem ele o crime não teria ocorrido. Então, como ele tinha controle sobre toda a empreitada criminosa, ele é autor. E se ele é autor, a pena dele pode ser maior do que a dos demais. Perfeito. E esse raciocínio vale tanto para o autor intelectual, como vale também para o mandante do crime. O mandante do crime é o exemplo do fazendeiro, aquele que manda executar o crime. Se eu quero matar o João e eu contrato um matador de aluguel, o matador de aluguel vai lá e mata o João, para a teoria restritiva, eu sou um mero partícipe. Eu induzi o matador a matar o João. Então, se eu sou partícipe, o mandante do crime, assim como o autor intelectual, para a teoria restritiva, é um partícipe e aquele que executou é autor. Só que nesses dois casos, o mandante e o autor intelectual, que tem culpabilidade maior, teria pena menor. Aí o direito penal brasileiro vai, e para esses dois casos, adota a teoria do domínio do fato, transformando os dois, ao invés de serem autores, ou ao invés de serem meros partícipes, eles viram autores do crime. E aí, virando autores do crime, a culpabilidade dele é maior do que as demais, a pena vai ser maior do que as demais. Então, resumindo, como regra, nós adotamos a teoria restritiva. O autor pratica o núcleo do tipo penal, o partícipe ele é um coadjuvante do crime. Ele não pratica o núcleo do tipo penal, mas ele auxilia, instiga ou induz a prática do crime. Excepcionalmente, tanto para o mandante do crime como para o autor intelectual, nós adotamos a teoria do domínio do fato, que diz que o autor é aquele que tem o domínio do fato, tem o domínio sobre toda a empreitada criminosa. E aí, transformando o autor intelectual e mandante em autores, eles podem ser punidos de forma mais grave do que os demais que participaram. Beleza. Então, pessoal, dito o conceito de autor, e só um minutinho porque eu fico brincando com a coisa e eu perdi a caneta, tá aqui. E eu perdi a caneta. A gente vai agora, turma, dar alguns exemplos de autor imediato. Você entendeu que o autor imediato é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. E já quem é o autor imediato? O autor imediato, como a gente já bem conceituou, é aquela pessoa que não pratica o núcleo do tipo penal, mas que ela não pratica diretamente o núcleo do tipo penal. Para praticar o crime, o autor imediato, ele se utiliza de um instrumento, que pode ser um animal ou pode ser uma pessoa sem discernimento, um inimputável, uma pessoa que está muito doida, não tem aquela capacidade de discernimento. Então o autor imediato é um indivíduo que manda o pitbull matar alguém, como já caiu em prova. É um indivíduo que treina o macaco para... manda o cachorro matar alguém, tá? Aí é um indivíduo que treina o macaco para o macaco furtar, tirar as carteiras dos bolsos das pessoas. Então, nesses dois casos, o indivíduo não praticou o núcleo do tipo penal diretamente, mas ele utilizou de um instrumento. Dessa forma, ele é autor imediato. E nós, pessoal, durante o nosso curso, nós já vimos alguns exemplos de autor imediato que vocês vão identificar agora. Por exemplo, existe no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, o erro determinado por terceiro. O terceiro que induz a erro alguém, para se alguém cometer o crime, o terceiro, ele é o autor imediato. Ele é autor imediato, o terceiro, quem induziu a erro, né? Quem induziu a erro é o autor imediato do crime. Professor, como assim? Caiu na OAB uma vez, na realidade foi numa questão da FGV, mas não foi a OAB. Caiu na OAB uma vez, foi a OAB. Caiu na OAB uma vez a seguinte situação. O Mévio disse assim, Tício, olha aqui essa arma. Aí o Mévio conseguiu convencer o Tício de que a arma não estava calibrada. E o Mévio tinha a intenção de matar o Aristóteles. Aí o Mévio disse assim, Tício, pega essa arma que está desmuniciada e aponta contra o Aristóteles. E agora atira. Aí o Tício, não, cara, não vou atirar não. Ah, mas macho, tá sem bala, pode atirar. Aí
o Mévio foi, puf, atirou, matou Aristóteles. Nesse caso, o Mévio induziu o Tício a erro. Ou seja, o Mévio utilizou o Tício como um instrumento. Foi um erro determinado por terceiro. O Mévio disse para o Tício que a arma estava desmuniciada e pediu para ele apertar contra Aristóteles. O Tício assim fez. Então o Mévio induziu o Tício a erro. O Mévio responde? Responde, como autor imediato, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Professor, e o Tício, nesse caso, responde que atirou contra o Aristóteles? Responde. O Tício foi negligente. Faltou a ele um dever de cuidado de observar se a arma estava municiada ou não. Então, nesse caso, o Mévio é o autor imediato e o Tício, então, vai responder pelo crime doloso, pelo homicídio doloso, já que utilizou o Tício como instrumento, e o Tício, ele vai responder por crime culposo, por homicídio culposo, já que ele não olhou se a arma estava carregada ou não. Professor, outro caso de autoria imediata. Nós, no finalzinho do módulo passado, nós estudamos a culpabilidade. E eu vi com vocês que a culpabilidade tem 3 elementos: a imputabilidade, o potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Eu vi que 2 coisas excluem a exigibilidade de conduta diversa. Tanto a coação moral irresistível, como a obediência a superior hierárquico. Então, a coação moral irresistível e a obediência a superior hierárquico, elas são 2 causas de inexigibilidade de conduta diversa. São 2 causas onde você que cometeu o crime, o fato típico e antijurídico, sob coação moral irresistível e sob obediência hierárquica, você pode dizer, olha, eu estava sob coação moral irresistível, portanto não tem culpabilidade, portanto não tem crime. Beleza. Mas lá a gente viu que nesses casos, quem responde é tanto o autor da coação como o autor da ordem. Em outras palavras, se o gerente do banco recebe uma foto do filho dele com arma na cabeça, e o sequestrador mandando que ele transferisse 1 milhão para determinada conta, e o gerente do banco, ele transfere, responde por esse peculato, por exemplo, se for banco público, responde por esse peculato, não o gerente do banco. Por que não o gerente do banco? Porque ele estava sob coação moral irresistível. Responde o autor da coação. E quem é o autor da coação? O sequestrador. Então o autor da coação responde porque ele é autor imediato. Assim como a obediência ao superior hierárquico, que é o funcionário público obedecer uma ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico dele, só quem responde é o autor da ordem, como autor imediato. Então perceba que mesmo nos nossos estudos, sem saber o que era autor imediato, a gente já vinha estudando o que era autor imediato, a gente já vinha vendo casos de autor imediato. Também, pessoal, se você utiliza de um inimputável para cometer o crime, como eu falei, eu dou uma arma para um doido, para um doente mental e coloco ele dentro da casa onde está só minha avó, para que ele possa matar a minha avó, eu, Sidney, sou autor imediato, ainda vai ter um agravante de pena nos termos do artigo 62, inciso 3º do Código Penal. Então aqui eu trouxe só 4 exemplos, alguns exemplos de autoria imediata. O autor imediato, ele para praticar o crime, ele se utiliza de um instrumento que pode ser uma pessoa sem discernimento na hora, ou pode ser um animal. Beleza. Só que a autoria imediata, ela não é cabível no crime de mão própria. Professor, e o que é crime de mão própria? Queridos amigos, quanto aos sujeitos da infração, os crimes podem ser crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Então, quanto aos sujeitos da infração, o crime pode ser crime comum, crime próprio e crime de mão própria. O crime comum, e a gente está vendo agora essa classificação sobre o âmbito do sujeito ativo da infração, tá? Só porque a doutrina, veja, essa classificação é quanto ao sujeito da infração. Pode ser sujeito ativo, aquele que comete a infração, ou sujeito passivo. O que a gente está estudando agora é a classificação